Se apaixonar não estava nos planos do empresário milionário. Mas, mal sabia ele o que o destino reservava. Antes de ouvir essa história emocionante, aproveite para comentar de qual cidade você está vendo este vídeo. O relógio marcava 20h30. O luxuoso restaurante do Hotel 5 Estrelas estava cheio, com conversas abafadas, taças tilintando e o som discreto de um piano ao fundo. Entre os clientes, Leonardo entrava com confiança. Ele era o tipo de homem que não passava despercebido. Seu terno sob medida, o relógio caríssimo e o sorriso autossuficiente deixavam claro que ele sabia exatamente quem era, um milionário que tinha tudo, menos tempo para se prender a alguém. Mais uma noite, mais uma conquista, pensava ele enquanto ajustava a gravata diante de um amigo que o acompanhava. Leonardo, você nunca se cansa disso? Perguntou seu amigo Ricardo, um pouco cético. Leonardo deu um sorriso de canto. Para que complicar? Um bom vinho, uma boa conversa e cada um segue seu caminho. Relacionamentos só servem para atrapalhar, Ricardo. Talvez você só esteja escolhendo as pessoas erradas. Leonardo riu. Mas naquele momento, algo chamou sua atenção. No canto do salão, uma mulher estava sentada sozinha. Ela não se encaixava na vibração do lugar. Isabela não tinha os excessos das pessoas à sua volta. Seu vestido era elegante, mas discreto. Seus olhos, porém, tinham um brilho incomum, como se carregassem histórias que ninguém ali conseguiria entender. Ricardo notou a mudança no olhar do amigo. Vai lá, vai falar com ela. Leonardo hesitou por um segundo, mas, como sempre, o desafio o instigava. Ele caminhou até a mesa de Isabela com a confiança que o definia. Boa noite, posso me juntar a você? Isabela ergueu os olhos, um pouco surpresa. Acho que não seria educado recusar. Seria? Ele sorriu e se sentou, deslizando uma taça de vinho para ela. Leonardo. Isabela, respondeu, seca, sem prolongar a apresentação. E o que traz você aqui sozinha? Perguntou ele, curioso. A mesma coisa que deve trazer todos aqui, o desejo de um momento de paz. Leonardo achou a resposta intrigante. Ela não parecia disposta a entrar em jogos de conquista. Então, talvez essa paz precise de um bom vinho. Isabela segurou a taça, mas seus olhos fixaram-se nos dele com seriedade. Acho que você está acostumado a conseguir o que quer. Leonardo sorriu. E você está acostumada a afastar quem se aproxima? Só quando sei que a pessoa não tem nada de interessante a oferecer. O sorriso dele diminuiu, mas o interesse aumentou. Isabela o desafiava de uma forma que ele nunca havia experimentado. Era óbvio que ela não seria fácil de conquistar. A conversa foi fluindo, mesmo que Isabela mantivesse uma barreira. Leonardo descobriu que ela era arquiteta e que estava enfrentando dificuldades depois de perder um projeto importante. Ele percebeu que havia muito mais nela do que sua postura reservada mostrava. Quando o jantar terminou, ele sentiu que não queria que aquela noite acabasse. Que tal um passeio? Só como agradecimento pela companhia. Isabela hesitou, mas acabou cedendo. Os dois caminharam pela praia, com o som das ondas e a brisa leve da noite. Não quero ser rude, mas qual é a sua real intenção? Perguntou ela, finalmente quebrando o silêncio. Minha intenção? Leonardo parou, pensou e, pela primeira vez, sentiu-se sem uma resposta pronta. Talvez eu só queira continuar conhecendo você. Isabela não respondeu imediatamente. Em vez disso, olhou para o mar e sorriu levemente. Vamos ver até onde isso vai. Leonardo não sabia ao certo o que aquela resposta significava, mas tinha certeza de uma coisa. Ela o deixava intrigado como nenhuma outra pessoa jamais havia feito. Quando Leonardo a deixou em casa, sentiu algo estranho. Pela primeira vez, ele não se sentia no controle da situação. E pela primeira vez, ele queria mais do que apenas uma noite. Leonardo não era o tipo de homem que acordava pensando em alguém. Mas naquela manhã, enquanto olhava para o teto de seu apartamento luxuoso,
A imagem de Isabela surgia repetidamente em sua mente. Isso é ridículo, disse em voz alta, tentando afastar a sensação estranha que o incomodava. Ele sempre foi racional, acostumado a controlar suas emoções. No entanto, algo naquela mulher mexeu com ele. Talvez fosse o fato de ela ser completamente diferente de todas as outras que ele já conheceu. Na mesa do café, Ricardo apareceu rindo. Cara, você está com uma cara péssima. Foi a Isabela, né? Leonardo desviou o olhar. Por que ela seria diferente? Foi só uma conversa. Ricardo ergueu uma sobrancelha. Desde quando você pensa tanto em uma simples conversa? Acho que finalmente você encontrou alguém que não está interessada no seu dinheiro. Leonardo ignorou, mas no fundo sabia que Ricardo estava certo. Havia algo em Isabela que ele não conseguia ignorar. Decidido, pegou o telefone e começou a procurar. Leonardo tinha muitos contatos na cidade, mas encontrar Isabela não seria tão simples. Ela não parecia o tipo de pessoa que deixava rastros. Ele tentou buscar seu nome nas redes sociais e descobriu que ela tinha uma pequena página profissional. A última publicação era de semanas atrás, mencionando seu trabalho como arquiteta. Com a ajuda de um assistente, Leonardo conseguiu rastrear o escritório onde ela costumava trabalhar. Ao chegar, encontrou uma sala vazia. Um dos antigos colegas informou que a empresa havia fechado, deixando Isabela e muitos outros sem emprego. Isso só aumentou a curiosidade de Leonardo. Ele não conseguia entender como alguém que aparentava tanta força podia estar enfrentando tamanha dificuldade. O reencontro. Foi por acaso, durante uma caminhada no parque, que ele a encontrou novamente. Isabela estava sentada em um banco, com uma prancheta no colo, concentrada em algum esboço. Então, é assim que você desaparece? Leonardo disse, tentando soar descontraído. Ela levantou os olhos, surpresa. O que você está fazendo aqui? Procurando você, respondeu ele, sem rodeios. Ela riu levemente, mas manteve a postura. Isso é um pouco assustador, sabia? Leonardo sentou-se ao lado dela, notando os papéis na prancheta. Você está trabalhando em um projeto? Tentando, na verdade. É para uma competição. Se eu ganhar, talvez consiga voltar ativa. Ele viu nos olhos dela um misto de esperança e cansaço. E o que você precisa para ganhar? Muito mais do que eu tenho no momento, ela respondeu, olhando para o desenho inacabado. Leonardo percebeu ali uma oportunidade. E se eu pudesse ajudar? Eu não preciso de caridade. Não é caridade. Pense como um investimento. Você tem talento, Isabela. Só precisa de alguém que veja isso. Ela olhou por um longo momento, avaliando se ele era sincero. Finalmente, suspirou. Eu vou pensar. A partir daquele dia, Leonardo e Isabela começaram a se encontrar mais frequentemente. Inicialmente, eram apenas conversas sobre o projeto, mas rapidamente se tornaram algo mais. Ele a levou a exposições de arte, apresentou-a contatos que poderiam ajudá-la na competição, e, sem perceber, passou a adaptar sua rotina para estar mais perto dela. Por outro lado, Isabela começou a ver outro lado de Leonardo. Ele não era apenas o milionário arrogante que ela imaginava. Em momentos de descontração, ela via um homem genuíno, alguém que escondia uma vulnerabilidade que ele nunca admitiria. Apesar disso, Isabela se mantinha cautelosa. Ela sabia que Leonardo estava acostumado a ter tudo ao seu alcance. Por mais que estivesse começando a gostar dele, temia ser apenas mais uma conquista. Por que você está fazendo tudo isso? Perguntou ela em um jantar, depois de uma reunião com o patrocinador que ele arranjou. Leonardo hesitou antes de responder. Talvez porque, pela primeira vez, eu queira algo que não posso comprar. Isabela ficou em silêncio, mas suas expressões falavam mais do que qualquer palavra. Mesmo com a relação entre os dois se aprofundando, Isabela continua lutando contra suas inseguranças,
enquanto Leonardo começa a perceber que está disposto a abrir mão de seu estilo de vida para conquistá-la. No entanto, o passado de ambos começará a se revelar, trazendo obstáculos que testarão o que eles sentem um pelo outro. O relacionamento entre Leonardo e Isabela estava ganhando profundidade, mas a dúvida e o receio ainda pairavam sobre ela. Por mais que estivesse se permitindo acreditar na sinceridade de Leonardo, havia algo que a incomodava: o abismo entre seus mundos. Uma noite, enquanto passeavam pela orla da praia, Isabela decidiu confrontá-lo. Leonardo, eu não entendo o que você espera de tudo isso, disse ela, olhando o mar iluminado pela lua. Você tem tudo: dinheiro, status, pessoas ao seu redor. Eu não sou como as mulheres que você está acostumado a ter. Leonardo parou e se virou para ela, com um olhar intenso. E é exatamente por isso que você é a única pessoa que faz sentido agora. Ele deu um passo em sua direção. Você acha que eu nunca me perguntei o que estou fazendo? Eu também não sei. Só sei que, desde que te conheci, eu vejo a vida de outra forma. Isabela desviou o olhar, lutando contra os próprios sentimentos. Isso não é suficiente para mim. Eu não quero ser só mais uma história passageira na sua vida, Leonardo. E quem disse que você é? Ele segurou suas mãos, mas Isabela as retirou rapidamente. Você pode dizer isso agora, mas o que acontece quando as coisas ficarem difíceis? Quando você perceber que eu nunca vou me encaixar no seu mundo? Leonardo respirou fundo, sentindo a frustração crescer. Isabela, eu não quero que você se encaixe no meu mundo. Eu quero criar um novo, com você. Ela o encarou, dividida entre acreditar em suas palavras e o medo de se machucar. Antes que pudesse responder, seu telefone tocou. Era sua irmã mais nova, Carla, que cuidava da mãe delas. Isabela, você precisa vir agora, disse Carla, com a voz aflita. É a mamãe. Ela piorou. Sem hesitar, Isabela correu para o hospital, com Leonardo insistindo em levá-la. Durante o caminho, ela explicou que sua mãe estava enfrentando uma doença grave e que as despesas médicas estavam fora de controle. Por que você nunca falou sobre isso? Perguntou Leonardo, olhando para ela com preocupação. Por que não é da sua conta? Respondeu Isabela, ríspida. Eu não quero sua piedade. Não é piedade, Isabela. Eu só quero ajudar. E é isso que me assusta. Você acha que pode resolver tudo com dinheiro, mas a vida não é assim. Leonardo ficou em silêncio, percebendo que a situação era mais delicada do que imaginava. Quando chegaram ao hospital, Isabela correu para a sala onde sua mãe estava. Leonardo esperou do lado de fora, observando de longe o quanto ela estava vulnerável. Ele nunca tinha visto esse lado dela antes, e isso o afetou profundamente. Depois de algumas horas, Isabela saiu da sala, visivelmente abalada. Leonardo se aproximou com cautela. Como ela está? Perguntou ele, gentilmente. Estável, por enquanto, respondeu Isabela, enxugando uma lágrima teimosa. Mas o médico disse que precisamos começar um novo tratamento, e isso vai custar uma fortuna. Leonardo a observou, querendo dizer que pagaria tudo, mas sabia que ela rejeitaria a ideia. E o que você vai fazer? Perguntou ele, tentando medir suas palavras. Vou participar daquela competição de arquitetura. Se eu ganhar, o prêmio pode cobrir uma parte dos custos. Leonardo viu nos olhos dela a determinação que ele tanto admirava. Ele decidiu apoiá-la do jeito que pudesse, mesmo que precisasse ser discreto. Enquanto isso, o passado de Leonardo também começava a se aproximar. Uma ex-namorada, Beatriz, reapareceu em sua vida, alegando que ainda tinha sentimentos por ele. Beatriz era exatamente o tipo de mulher que Isabela temia, sofisticada, poderosa e totalmente à vontade no mundo de Leonardo. Eu ouvi dizer que você está envolvido com alguém, disse Beatriz, durante um evento social que Leonardo foi obrigado a comparecer. Mas você sabe que ninguém pode te entender como eu. Leonardo, visivelmente irritado, respondeu com firmeza.
Beatriz, eu mudei. O que tivemos ficou no passado. Será mesmo? Porque, pelo que vejo, você ainda está cercado pelo mesmo luxo e pelas mesmas pessoas. Você realmente acha que essa mulher vai aguentar viver nesse mundo? As palavras de Beatriz mexeram com Leonardo. Ele sabia que Isabela já tinha suas dúvidas e temia que algo assim pudesse afastá-la de vez. Alguns dias depois, Isabela soube da presença de Beatriz no evento e não conseguiu evitar o ciúme. Quando Leonardo a procurou para jantar, ela o confrontou. Você realmente acha que o que temos é real? Perguntou Isabela, com a voz embargada. Porque, do lado de fora, parece que você está apenas brincando de me tirar da minha realidade por um tempo. Isabela, isso não é verdade. Você é a pessoa mais real que eu já conheci, insistiu Leonardo. Então, prove isso. Porque, até agora, tudo que você fez foi me mostrar o quanto somos diferentes. A tensão entre Leonardo e Isabela aumenta à medida que os desafios emocionais e as pressões externas se intensificam. Leonardo terá que provar que está disposto a lutar por Isabela, enquanto ela encara seus próprios medos e dúvidas. Mas, no meio disso tudo, uma tragédia inesperada os obrigará a enfrentar a verdade sobre seus sentimentos. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Isabela e Leonardo. Ela estava focada na competição de arquitetura, vendo nisso sua única chance de ajudar a mãe. Enquanto isso, Leonardo buscava maneiras de apoiá-la sem ferir seu orgulho. Ele sabia que precisava fazer mais do que palavras para conquistar sua confiança. Na noite anterior à apresentação do projeto de Isabela, Leonardo decidiu surpreendê-la. Ele apareceu no pequeno escritório que ela havia montado em casa, carregando uma caixa de jantar pronto e um café fresco. Pensei que talvez precisasse de combustível para continuar, disse ele, colocando a comida sobre a mesa. Isabela ergueu os olhos cansados, mas sorriu, apesar de si mesma. Você não precisava fazer isso, Leonardo. Eu sei, mas eu queria. Ele olhou ao redor, observando as plantas, maquetes e papéis espalhados. Posso te ajudar com algo? A menos que você saiba criar um projeto arquitetônico em menos de 12 horas, acho que não, respondeu ela com uma risada breve. Leonardo não insistiu, mas ficou lá, observando-a trabalhar. À medida que a noite avançava, ele viu o quanto Isabela era dedicada. Havia uma paixão em tudo o que fazia, e ele não pôde evitar sentir-se ainda mais atraído por ela. Na manhã seguinte, Isabela estava pronta para apresentar seu projeto. Leonardo insistiu em acompanhá-la até o local da competição. Não precisa me levar, eu posso ir sozinha, disse ela. Eu sei que você pode, mas quero estar ao seu lado, respondeu ele, com um sorriso calmo. Chegando ao evento, Isabela se preparava para sua apresentação quando avistou Beatriz do outro lado do salão. O coração dela apertou ao vê-la caminhando em direção a Leonardo. O que você está fazendo aqui? Perguntou Isabela, franzindo a testa. Estou aqui para apoiar um amigo, respondeu Beatriz com um sorriso falso, antes de se virar para Leonardo. Mas parece que cheguei na hora certa para ver essa competição. Leonardo percebeu a tensão entre as duas e tentou amenizar. Beatriz, por favor, vamos dar espaço para Isabela. Ela precisa se concentrar. Isabela engoliu em seco e caminhou para sua apresentação, sentindo o peso do olhar de Beatriz sobre ela. Mas quando subiu ao palco, decidiu que não deixaria ninguém interferir em seus sonhos. Com confiança, Isabela apresentou seu projeto, destacando sua funcionalidade e impacto social. Enquanto falava, Leonardo assistia com orgulho, vendo o brilho nos olhos dela ao explicar cada detalhe. Quando terminou, foi ovacionada pelos jurados e pelo público. Leonardo se levantou e aplaudiu de pé, chamando a atenção de todos ao seu redor. Você foi incrível, disse ele, ao encontrá-la nos bastidores. Ainda não ganhei, respondeu Isabela, tentando conter a emoção. Não importa. Você já venceu por chegar até aqui. Mas o destino tinha outros planos. Enquanto aguardavam o anúncio do vencedor,
Isabela recebeu uma ligação urgente de Carla. Isabela, a mamãe? Ela teve uma parada cardíaca. Estamos no hospital. O mundo de Isabela desabou naquele instante. Sem pensar duas vezes, ela pegou suas coisas e correu para a saída. Leonardo a seguiu, oferecendo-se para levá-la. No caminho, ela chorava silenciosamente, enquanto Leonardo dirigia sem dizer uma palavra, respeitando sua dor. Quando chegaram ao hospital, Isabela correu para o quarto da mãe. Mamãe, por favor, fique comigo, sussurrou, segurando a mão dela. Leonardo ficou do lado de fora, sentindo-se impotente. Ele queria fazer algo, qualquer coisa, para aliviar o sofrimento de Isabela. Horas depois, quando a situação se estabilizou, Isabela saiu da sala e encontrou Leonardo ainda esperando. Seus olhos estavam inchados de tanto chorar. Por que você ainda está aqui? Perguntou ela, com a voz rouca. Por que você não deveria enfrentar isso sozinha? Respondeu ele, com sinceridade. Naquele momento, algo mudou dentro de Isabela. Pela primeira vez, ela percebeu que Leonardo não estava apenas brincando. Ele realmente estava disposto a enfrentar qualquer coisa por ela. Obrigada, disse ela, e, antes que pudesse pensar, o abraçou. Leonardo a segurou com firmeza, sentindo que, finalmente, ela estava começando a confiar nele. Apesar do avanço na relação, novos desafios se aproximam. Beatriz, vendo que está perdendo Leonardo, decide tomar medidas drásticas para afastá-lo de Isabela. Ao mesmo tempo, Isabela recebe uma notícia que pode mudar tudo. Ela venceu a competição, mas isso exigirá que ela se mude para outra cidade. Nos dias que se seguiram, Isabela dividia seu tempo entre cuidar da mãe, lidar com as emoções turbulentas e refletir sobre o que sentia por Leonardo. Ele estava ao seu lado sempre que podia, mostrando uma paciência e um carinho que ela não esperava. Mas nem tudo estava calmo. Beatriz, ao perceber que estava perdendo o controle sobre Leonardo, começou a colocar em prática um plano para afastá-lo de Isabela. Certa manhã, enquanto estava no hospital com sua mãe, Isabela recebeu uma ligação. Era um dos jurados da competição. Isabela, parabéns! Você foi a vencedora. Seu projeto foi escolhido não apenas pelo impacto social, mas também pela criatividade e inovação. Eu ganhei? Isabela perguntou, sem acreditar. Sim. E a melhor parte é que você foi convidada para trabalhar diretamente com uma das maiores empresas de arquitetura do país. Mas há uma condição: você precisará se mudar para São Paulo. Isabela ficou em choque. A oportunidade era um sonho realizado, mas a ideia de deixar sua mãe, sua irmã e até mesmo Leonardo a fazia questionar se deveria aceitar. Mais tarde naquele dia, Isabela contou a novidade para Leonardo. Ele estava visivelmente feliz por ela, mas havia uma pontada de preocupação em seu olhar. Isso é incrível, Isabela. Você merece tudo isso. Mas não sei se consigo deixar minha mãe e minha irmã aqui. E você? Leonardo respirou fundo, claramente tocado pelas palavras dela. Eu nunca seria o tipo de homem que te impediria de seguir seus sonhos. Se isso é importante para você, eu vou apoiar, mesmo que doa. Ela olhou para ele, emocionada. Obrigada por dizer isso. Mas, você realmente quer que eu vá? O que eu quero, disse ele, pegando suas mãos, é que você seja feliz. E se isso significa você estar em São Paulo, eu vou aceitar. Enquanto isso, Beatriz armava seu plano. Usando sua influência e contatos, ela contratou um paparazzo para tirar fotos comprometedoras que pudessem ser interpretadas de forma errada. A ideia era simples. Isabela veria as fotos e pensaria que Leonardo ainda estava envolvido com Beatriz. Ela também procurou Carla, a irmã mais nova de Isabela, oferecendo dinheiro para plantar mentiras. Carla, desesperada com a situação financeira da família, hesitou, mas acabou recusando. Você acha que pode comprar todo mundo? Carla gritou.
Minha irmã tem muito mais valor do que qualquer coisa que você possa oferecer. Frustrada, Beatriz passou para o próximo passo. No dia em que Isabela recebeu sua premiação oficial, Beatriz conseguiu que as fotos falsas fossem enviadas diretamente para o celular dela. Eram imagens de Leonardo e Beatriz em um jantar, aparentemente íntimos. Isabela sentiu o coração apertar ao ver as fotos. Mesmo sabendo que não fazia sentido, a dúvida começou a corroer sua confiança. Leonardo percebeu algo errado quando a encontrou mais tarde. O que aconteceu, Isabela? Você está estranha. Nada. Estou apenas cansada, ela respondeu, desviando o olhar. Não minta para mim. Eu sei que algo está te incomodando. Ela o encarou, segurando as lágrimas. Você estava com Beatriz, não estava? Leonardo ficou confuso. Do que você está falando? Ela mostrou as fotos no celular. Leonardo as examinou, incrédulo. Isso é uma mentira. Eu não estava com ela assim. Essas fotos foram claramente armadas. Como posso saber? Você diz que se importa comigo, mas e se tudo isso for um jogo para você? Isabela, você sabe o que sinto por você. Não deixe Beatriz destruir o que temos. Ainda confusa e magoada, Isabela tomou uma decisão impulsiva. Ela aceitaria a oferta de trabalho em São Paulo. Era a única forma de escapar de tudo e focar em algo que realmente importava. Quando contou a Leonardo, ele tentou convencê-la a reconsiderar. Não fuja de mim, Isabela. Eu sei que isso é difícil, mas podemos resolver juntos. Não é uma fuga, Leonardo. É uma oportunidade que eu preciso agarrar. Ele segurou o rosto dela com delicadeza, tentando alcançar seu coração uma última vez. Eu te amo, Isabela. E vou provar isso, mesmo que você não acredite em mim agora. As palavras dele ficaram ecoando em sua mente enquanto ela arrumava suas coisas para partir. São Paulo era um novo mundo para Isabela. A cidade pulsava com energia, e sua nova rotina no trabalho a mantinha ocupada. Apesar disso, as lembranças de Leonardo a assombravam. Mesmo tendo tomado a decisão de se afastar, algo dentro dela dizia que ele não era culpado. Mas o orgulho e o medo de se machucar novamente a impediam de procurá-lo. Enquanto isso, em sua cidade natal, Leonardo estava determinado a provar sua inocência. Ele sabia que Beatriz estava por trás das fotos e decidiu confrontá-la diretamente. Leonardo encontrou Beatriz em um evento social. Ela estava deslumbrante, mas sua expressão mudou quando viu se aproximar. Beatriz, podemos conversar? Ele perguntou, com firmeza na voz. Claro, querido. Sempre tenho tempo para você, ela respondeu com um sorriso cínico. Poupe as formalidades. Eu sei que você armou aquelas fotos para separar Isabela e eu. Beatriz riu, mas havia uma tensão em seu olhar. Não sei do que você está falando, Leonardo. Talvez sua querida Isabela não seja tão confiável quanto você pensa. Chega de mentiras. Eu já consegui provas. Sei que você contratou um fotógrafo e manipulou tudo. Beatriz ficou pálida, mas tentou manter a compostura. E o que você vai fazer? Ninguém vai acreditar em você. Leonardo se aproximou, olhando-a nos olhos. Isso não importa. O que importa é que eu vou contar tudo para Isabela. E quando ela souber a verdade, você nunca mais vai conseguir nos separar. Beatriz tentou responder, mas Leonardo já estava saindo, determinado a recuperar o que havia perdido. Dias depois, Leonardo apareceu em São Paulo. Ele foi até o escritório de Isabela, mas foi informado de que ela estava em um canteiro de obras supervisionando um projeto. Sem perder tempo, ele foi até lá. Quando chegou, viu Isabela conversando com alguns colegas. Ela parecia mais confiante, segura de si. Ele ficou observando por alguns minutos antes de se aproximar. Isabela. Ela se virou, surpresa e nervosa ao vê-lo. Leonardo? O que você está fazendo aqui? Precisamos conversar. Acho que já dissemos tudo o que havia para dizer. Não,
Você não sabe toda a verdade. Os colegas de Isabela perceberam o clima tenso e se afastaram, deixando os dois a sós. Leonardo, não sei se quero ouvir. Por favor, me dê 5 minutos. É tudo o que peço. Ela hesitou, mas acabou concordando. Sentados em um banco próximo, Leonardo contou tudo sobre o plano de Beatriz. Ele mostrou as mensagens trocadas entre ela e o fotógrafo, que ele havia conseguido com a ajuda de um amigo. Eu nunca estive com Beatriz daquele jeito. Tudo foi armado para te afastar de mim. Isabela olhou para as mensagens no celular dele, sentindo um misto de alívio e culpa. Eu não sei o que dizer. Diga que acredita em mim, Isabela. Porque eu nunca menti sobre o que sinto por você. Ela segurou as lágrimas, tocada pela sinceridade nos olhos dele. Eu acredito em você, Leonardo. Ele sorriu, aliviado. Isso significa que podemos recomeçar? Eu não sei. Minha vida aqui está só começando, e ainda tantas coisas que preciso resolver. Então me deixe fazer parte da sua vida, onde quer que você esteja. Isabela percebeu que o que sentia por Leonardo era mais forte do que qualquer dúvida ou medo. Eu não sei como será, mas estou disposta a tentar. Leonardo segurou as mãos dela. Isso é tudo que eu preciso ouvir. Leonardo e Isabela começaram a reconstruir a relação deles, mas com cautela. O amor entre os dois era evidente, mas os acontecimentos recentes deixaram marcas profundas. Isabela decidiu abrir seu coração, mas pediu a Leonardo paciência. Eu quero que as coisas aconteçam no nosso tempo, Leonardo, ela disse uma noite, enquanto os dois jantavam juntos. Não quero cometer os mesmos erros. Ele segurou sua mão sobre a mesa e sorriu. Eu espero o tempo que for necessário, Isabela. Só quero estar ao seu lado. Enquanto isso, Beatriz estava furiosa. Ela não podia aceitar que Leonardo tivesse conseguido expor seus planos e ainda reconquistar Isabela. Determinada a atrapalhar o casal de uma vez por todas, ela armou um último golpe. Beatriz soube, por conhecidos em comum, que Leonardo e Isabela planejavam ir juntos a um evento de gala em São Paulo, onde Isabela apresentaria um projeto importante. Ela contratou um repórter sensacionalista para criar um escândalo envolvendo o nome de Isabela e manchar sua reputação. Na noite do evento, tudo parecia perfeito. Isabela estava deslumbrante em um vestido azul, enquanto Leonardo não conseguia tirar os olhos dela. Você está linda, ele sussurrou em seu ouvido. Obrigada. Estou nervosa, mas feliz por você estar aqui comigo. O casal foi recebido com elogios, e tudo indicava que seria uma noite inesquecível. No entanto, no meio da apresentação de Isabela, os repórteres começaram a cochichar, e flashes de câmeras ficaram mais intensos. Um jornalista interrompeu a palestra, levantando a mão. Isabela, o que tem a dizer sobre os rumores de que sua ascensão profissional foi facilitada por Leonardo, graças à influência dele no mercado? A pergunta ecoou pelo salão, e todos os olhares se voltaram para ela. Isabela ficou pálida, enquanto Leonardo se levantou para intervir. Isso é um absurdo. Isabela é uma profissional brilhante e conquistou tudo com o próprio esforço. O repórter insistiu. Então você nega que tenha usado sua influência para favorecê-la? Antes que Isabela pudesse responder, um vídeo começou a ser exibido em um telão, mostrando imagens manipuladas de Isabela e Leonardo juntos em situações comprometedoras. Era evidente que o vídeo havia sido editado para prejudicar a imagem dela. Isabela sentiu as lágrimas se acumularem, mas respirou fundo. Ela sabia que, se cedesse ao impulso de sair correndo, daria força às acusações. Pegou o microfone e, com voz firme, respondeu. Essas imagens são uma tentativa baixa de descredibilizar minha carreira e meu trabalho. Mas quero deixar claro que tudo que conquistei foi fruto do meu esforço, da minha dedicação e de muitas noites de trabalho. Leonardo se aproximou dela e completou. E eu estou aqui para apoiar Isabela, como sempre estive. Quem criou essa história não tem a menor ideia do que está falando.
A coragem de Isabela impressionou os presentes. O clima no salão mudou, e as pessoas começaram a aplaudi-la. Leonardo não deixou o episódio passar em branco. No dia seguinte, contratou uma equipe de investigadores para rastrear a origem do vídeo. Não demorou muito para que encontrassem Beatriz. Diante das provas irrefutáveis, ela foi confrontada por Leonardo e acabou admitindo tudo. Eu só queria que você me notasse de novo, Leonardo, ela confessou, em lágrimas. Mas tudo saiu do controle. Notar você? Beatriz, tudo que você fez foi destruir a pouca confiança que eu tinha em você. Nunca mais se aproxime de mim ou de Isabela. Beatriz foi obrigada a se retratar publicamente, e sua reputação ficou manchada. Após todo o caos, Leonardo e Isabela decidiram tirar alguns dias para viajar e se reconectar. Durante um passeio à beira-mar, Leonardo fez um pedido inesperado. Era o fim de tarde, e o céu sobre o oceano parecia uma tela pintada à mão, com tons de laranja, rosa e dourado se mesclando no horizonte. Leonardo e Isabela caminhavam descalços pela areia molhada, lado a lado. As ondas do mar se aproximavam suavemente, beijando seus pés e deixando um rastro efêmero antes de se recolherem novamente. O cheiro salgado da brisa e o som tranquilo do mar criavam um cenário perfeito, quase irreal. Isabela sentiu a mão de Leonardo tocar a sua. Ele entrelaçou seus dedos aos dela, e aquele simples gesto carregava um significado profundo. O calor de suas mãos juntas parecia aquecer o coração de Isabela. Eles caminharam mais alguns metros em silêncio, absorvendo a paz daquele momento. Leonardo parou de repente, segurando as mãos dela com firmeza. Seus olhos, tão intensos quanto o mar que o cercava, fixaram-se nos dela. Ele respirou fundo, como se estivesse reunindo coragem para o que diria a seguir. Isabela, começou ele, a voz rouca e carregada de emoção. Eu sei que nosso começo foi longe do ideal. Nós enfrentamos intrigas, desconfianças, coisas que poderiam ter nos separado para sempre. Mas, de alguma forma, contra todas as probabilidades, estamos aqui, juntos. Isabela sentiu um nó na garganta. Cada palavra dele parecia atravessar suas barreiras e alcançar diretamente seu coração. Você transformou minha vida, Isabela. Fez com que eu enxergasse o que realmente importa. E agora, eu não consigo imaginar viver um dia sequer sem você ao meu lado. Ele se ajoelhou na areia, sem se importar com o fato de que seu terno casual ficaria úmido ou sujo. Abriu uma pequena caixa de veludo azul, revelando um anel delicado, mas deslumbrante, com uma pedra que refletia o brilho dourado do pôr do sol. Isabela, eu sei que tivemos um começo turbulento, mas você é a mulher da minha vida. Quer casar comigo? Isabela sentiu o coração acelerar, e os olhos dela começaram a se encher de lágrimas, mas desta vez não eram de dor ou tristeza, eram de pura emoção. Ela levou uma mão à boca, tentando conter um soluço de alegria. Nunca imaginou que um dia ouviria aquelas palavras, ainda mais vindas de alguém como Leonardo. Sim, Leonardo, respondeu ela, com a voz trêmula, mas cheia de convicção. Eu quero. Ele se levantou rapidamente, e, antes mesmo que pudesse deslizar o anel no dedo dela, Isabela lançou os braços ao redor dele, enterrando o rosto em seu peito. Leonardo a apertou com força, como se tivesse medo de soltá-la e descobrir que tudo aquilo era apenas um sonho. Quando ela finalmente ergueu o rosto, os olhos dos dois se encontraram. Eram daqueles momentos em que o mundo ao redor parece desaparecer. Tudo que existia era o brilho nos olhos de Leonardo, refletindo tanto amor que fez Isabela sentir como se fosse capaz de flutuar. Ele inclinou o rosto lentamente, dando tempo para que ela se afastasse, caso não quisesse. Mas Isabela permaneceu imóvel, esperando pelo que viria a seguir. Quando seus lábios finalmente se tocaram, o beijo foi como uma explosão de sentimentos. Era suave e apaixonado, como se ambos estivessem tentando dizer, através daquele gesto, tudo o que não conseguiram expressar em palavras. A boca dele explorava a dela com ternura, como se quisesse memorizar cada detalhe,
cada sensação. Isabela sentiu os dedos de Leonardo deslizando pela sua cintura, enquanto ela segurava o rosto dele com as mãos, aprofundando ainda mais o beijo. O som das ondas e o vento ao redor se tornaram um fundo distante. O universo parecia conspirar para que aquele momento fosse eterno. Quando finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes, com os rostos próximos e sorrisos que diziam tudo sem precisar de palavras. Leonardo deslizou o anel no dedo dela, e a joia parecia brilhar ainda mais à luz do pôr do sol. Agora, sim, disse ele, com um sorriso travesso. Você é minha, para sempre. E você é meu, respondeu ela, com a voz ainda carregada de emoção. De mãos dadas, eles continuaram a caminhar pela areia, prontos para começar o novo capítulo de suas vidas, deixando para trás todas as sombras que um dia os assombraram. A brisa continuava a soprar, mas agora parecia trazer consigo a promessa de um futuro repleto de amor e felicidade. O amor entre Leonardo e Isabela superou intrigas, mentiras e desafios. A história deles mostrou que, quando duas pessoas estão destinadas a ficar juntas, nem mesmo os maiores obstáculos podem separá-las. Se você chegou até aqui, comente o nome da sua cidade,